Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. É um enorme prazer te receber aqui para a gente falar sobre gravação, sobre produção musical, enfim, sobre esses assuntos tão legais, tão interessantes. Olha só, o objetivo desse módulo, dessa parte desse treinamento, é te dar um início rápido. Em inglês chama-se Quick Start, mas acho que início rápido, eu não sei se é a tradução mais precisa, assim, mas a ideia é, eu vou te explicar os conceitos que você precisa entender para você começar a gravar usando uma interface de 2 canais, pode ser essa aqui ou qualquer outra que você tenha, um par de fones de ouvido e um laptop, ou um computador que você tem, e claro, alguns microfones. Então, tudo que você vai ver nesse módulo aqui vai estar mais para frente nesse treinamento de uma forma mais detalhada, de uma forma um pouco mais minuciosa. O meu objetivo aqui é explicar o mínimo que você precisa saber para começar a fazer e ter os seus resultados, tá bom? Mas é claro que tudo que eu vou falar aqui, como eu disse, repito, vai estar detalhado, com mais cautela, com mais minúcias em outros módulos, em outras aulas, ok? Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa importante para a gente falar? Toda música existe dentro de um arranjo. Simples assim. E aí, existem esses 3 papéis dentro da produção musical. Composição, ou compositor, compositora, arranjador ou arranjadora, produtor, produtora. Hoje em dia, né, nós estamos gravando isso no final de 2020, né, dezembro de 2020, cara, hoje em dia é muito comum encontrar nos estúdios pessoas que reúnem em uma só pessoa as 3 funções. Ou seja, a pessoa ajuda a compor uma música, às vezes compõe a música, ela cria o arranjo, ela grava, ela encontra os músicos, ela divulga, enfim. Então, não necessariamente são 3 pessoas, 3 profissionais distintos. Pode ser a mesma pessoa realizando mais de uma função. Mas de uma forma ideal, como era feito lá nos grandes estúdios no passado, são 3 funções diferentes, são 3 pessoas diferentes, no caso eram profissionais altamente especializados, só que a gente está numa outra realidade, a gente está numa outra época, enfim, uma discussão longa, mas eu quero te posicionar em relação ao que cada um faz, porque esse é o ponto de partida de tudo que a gente faz dentro do estúdio. A gente tem que entender em qual etapa da produção a gente está. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente vai perder tempo aplicando coisas de uma etapa da produção onde ela não é necessária. Por exemplo, está compondo uma música, você está com um violão, tocando, compondo os acordes. De repente, provavelmente nessa hora, não é a hora de você escolher o melhor violão para gravar, o melhor take, tocar a música com uma pegada exata. Não é a hora, isso é para frente, isso é produção, isso é gravação, edição, é para isso. Na hora da composição, é a hora da inspiração, é a hora de você encaixar as partes, você encontrar o sentido de uma coisa. Você toca um acorde e fala, pô, o que eu posso colocar? Posso colocar esse outro. Ah, não, esse não ficou bom, vou fazer outro. Então, é uma coisa mais criativa, né? Uma coisa mais introspectiva. Não é o momento de escolher a forma como vai ser cantado ou a levada da bateria. Cara, não, isso é depois. Quando a gente está fazendo um arranjo de uma música, não é a hora da gente começar a compor por cima da música. Não é a hora da gente pegar aquela música que a gente está arranjando e criar uma outra composição em cima dela. Não, não é mais esse momento. Esse momento é a composição, o arranjo é diferente. O arranjo vai pegar aquela composição e vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. E, em terceiro lugar, tem a produção. O que a produção faz? Ela faz as coisas acontecerem do ponto de vista da gravação, da mix, da master, da divulgação. Então, o compositor ou compositora é uma pessoa altamente ligada na música, nas ideias, na poesia, na inspiração, enfim, esse é o ponto ali da composição. É uma pessoa ligada na música. Quem faz arranjo, um arranjador, é uma pessoa ligada nos músicos, nos musicistas. Guarda essa frase. Um arranjador, arranjadora bom, não é uma pessoa ligada na música, é ligada nos músicos. Por quê? Quando a pessoa está compondo, é o mundo das ideias, enfim, do pensamento, dos sentimentos, é uma coisa abstrata, cabe muita coisa. No arranjo, não. No arranjo é, pois bem, vai ter violino ou trompete? O que vai tocar? Qual que é a melodia que o baixo vai tocar nessa música? Qual que é a levada da bateria? Qual que é a virada que ele vai fazer? Em que momento da música vai ter um violino? Em que momento vai ter o piano? Como que o piano vai tocar? Isso leva para um segundo ponto, que é, cara,
quem que vai tocar esse piano? Porque dependendo da levada do piano que tiver numa certa música, não vai ser qualquer pianista que vai tocar. Então lá na composição, às vezes era só um acorde no violão, o cara fez um acorde e cantou a melodia. Na hora do arranjo, o arranjador fala, poxa, cara, vamos colocar um arpejo, uma coisa sofisticada de piano em cima desse acorde, para valorizar esse acorde, para dar uma ideia dele mais expandido e tal. Tá, que pianista que vai tocar isso? Precisa ser um pianista muito bom ou pode ser um pianista mais simplesinho? Aí vamos dizer que a pessoa está fazendo um arranjo para uma banda de adolescentes. Então, se é uma banda de adolescente, o pessoal não tem muita experiência com música e tal, para que o cara vai criar um arranjo que depende de maturidade de execução, depende de um monte de instrumentos, depende de um monte de gente? Cara, não, ele está pensando nos músicos, o arranjador vai pensar nos músicos. Pô, essa garotada aí que tá tocando aqui, sei lá, 15, 16 anos, esses caras não vão tocar com toda essa maturidade, eles vão tocar de uma forma mais na tora mesmo. Então eu vou pensar um arranjo mais simples, um arranjo que eles conseguem tocar. Então, a diferença da composição para arranjo é essa. Então, nessa primeira etapa de composição, uma coisa mais introspectiva e tal, o arranjo tem os dois lados. Tem um lado introspectivo, imaginativo, criativo, enfim, toda essa parte da música, e tem uma parte prática, uma parte crítica, como eu acabei de dizer. E a produção é a execução do negócio. Então, quando a gente fala de produção, que é o caso aqui do nosso treinamento, principalmente, né? Então a gente está falando de como que a gente vai registrar esse arranjo. O que a gente registra não é a música, a gente registra o arranjo. Se o cara chega com um violão e uma voz, cantando, solfejando nota, esse é o arranjo. Se chega uma orquestra tocando essa mesma música, com orquestrações, esse é o arranjo. Se chega uma banda tocando improvisada, toca aí, improvisa aí e tal, esse é o arranjo, é um arranjo que tem improviso. Então a gente sempre grava o arranjo. E muitas coisas, muitos problemas que a gente encontra durante a gravação não estão ligados à gravação, mas estão ligados ao arranjo. Porque o arranjo veio de uma forma estranha, não foi um arranjo bem pensado. Então, no mundo ideal, a composição, o arranjo e a gravação, a produção, são todos muito alinhados. Então a composição já vai dar margem para criar um arranjo tal, que vai ter um instrumento A, B ou C fazendo assim, assado, e aí esse arranjo já vai permitir ser gravado com um tal timbre, com um tal microfone, com um tal instrumento, e aí quando a gente junta tudo lá para mixar, fica perfeito, fica ótimo. Outras vezes não, a composição já veio com alguma falha, e aí o arranjo não conseguiu captar bem a ideia da composição, não deu tão certo, a gravação, enfim, não foi a melhor possível, foi uma gravação ruim, e resultado que vai ser difícil fazer uma mixagem legal ali. Vai ser difícil finalizar esse trabalho que já veio todo torto. Então, essa é a coisa mais importante, essa é a conversa mais importante que a gente precisa ter de todas aqui, por isso que é a primeira, que boa composição, bom arranjo, você já está com a faca e o queijo na mão. Daí em diante é não cometer erros muito sérios. Se você tem uma composição ruim, um arranjo ruim, mal colocado, cara, você vai ter que correr atrás dos prejuízos. Então, guarda isso, que vai te ajudar muito a dar esse espaço, beleza? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a produção com essas interfaces pequenininhas aqui, dessa forma rápida, falando de um jeito rápido, e depois eu vou explicar tudo isso que eu mostrei de uma forma mais detalhada, beleza? A gente se vê, um forte abraço.